tudo isso certo, e ele é colhido pela desencarnação. A relação ali está com uma programação que remonta a encarnações passadas. A moça estava na lanchonete da universidade, veio uma bala perdida e alcançou ela. Ela morreu. O que ela podia fazer para evitar isso? Não tinha jeito, né? Então, nesse caso, o Espiritismo fala, não tem bala perdida, tem bala achada. Encontrou o endereço, estava marcado. É o tempo aprazado, quer dizer, era o prazo, era a quantidade de anos que aquela pessoa tinha que viver naquela encarnação, porque ela não morre, ela retorna ao mundo espiritual. No entanto, um policial estava com uma caneta Bic assim, no bolso, vocês viram isso também? Veio uma bala, pum, bateu na caneta e ricocheteou, desviou a bala, foi salvo por causa disso. O tempo não era aprazado, não era para ele desencarnar. Um dia nós estávamos vindo de Brasília, gente, um carro apodou, e eu não sei o que aconteceu até hoje, para não ter tudo trombado. Eu não sei, porque carro não é borracha, né? Para desviar, para curvar. Parece que a espiritualidade desintegrou o carro e reintegrou ali na frente, porque é uma coisa sem explicação, né? E às vezes a pessoa tropeça, bate a cabeça na quina do asfalto, ali na calçada, e desencarna. Pessoas que caem, o menino estava falando para mim, eu caí de 15 metros, estava trabalhando numa aula, caí de 15 metros. Outros vão trocar uma boinha de caixa d'água, de 3 metros, cai e desencarna, né? Então, quando a gente não consegue encontrar a causa nessa existência, e nenhuma atitude nossa, nenhuma providência pode reverter aquela situação, é porque a causa do sofrimento, ela está em uma outra existência nossa. O mesmo espírito que viveu em outro corpo, em outro tempo, e faz algumas coisas, toda ação gera uma reação, é a lei do retorno, da causa que gera um efeito, uma consequência. Olha um outro exemplo que os espíritos dão, que fica fácil de entender. A pessoa nasce com um problema de saúde e desde sempre ela não tem condições de ter o próprio sustento. Ela não vai conseguir trabalhar, ela não vai conseguir ter independência, autonomia nessa encarnação. Ela vai depender dos outros. Então, nesse caso, está ligado a uma outra encarnação. A pessoa fala, isso daí acontece para a honra e glória de Deus. Você acha que Deus precisa ser honrado com uma doença, com uma enfermidade, um impedimento? Não. Deus não gera doença e nem maldade. Ele não tem, na natureza dele, ele não tem material para fazer o mal. Porque se a gente entendesse que Deus pudesse fazer uma ponta de mal, nós estaríamos, uma questão filosófica, que também é trazida pelo Livro dos Espíritos, nós estaríamos criando uma possibilidade de existir um outro ser maior que ele, que não tivesse nenhuma falha, e este é que seria Deus. Então Deus tem todas as qualidades na perfeição, na infinitude. Tudo o que é desvio, tudo que é falta do bem, é atributo do homem, que ainda não está acabado, que não se completou. E finalizando esse capítulo, lógico que a gente está sempre falando, é sempre uma pincelada aqui. O capítulo ele é mais longo, eu acho que é um dos mais longos que tem. Tudo isso aqui é o capítulo 5. Precisa ser lido em casa, tem mais exemplos. Aqui a gente faz só uma catada. Então, nós vamos finalizar o nosso estudo falando do esquecimento do passado, porque também é outra coisa que o pessoal pergunta, né? O esquecimento do passado. Assim como eles questionam se existe a continuidade da vida, os espíritos daqueles homens e mulheres que viveram na terra, eles morreram, por que eles não voltam para falar? Eles voltam sim, todos os dias eles voltam. Ninguém voltou para falar como é. Como que não voltou? Está detalhadinho.
Agora, se você quiser viver com seus próprios olhos, aí você tem que morrer para ver, né? Com os próprios olhos tem que morrer. Mas está detalhadinho, explicadinho como é a vida no mundo espiritual. E quem vem trazer o testemunho disso são as testemunhas oculares, quer dizer, os próprios espíritos dos homens que morreram, que nem falar como é. E a outra questão que as pessoas colocam é, sei lá, essa questão de outras vidas, né? De outras encarnações, eu não lembro de nada. Não lembra quando está no corpo, porque agora nós estamos no corpo, nós estamos usando o cérebro para ouvir, para enxergar, para raciocinar nas coisas que nós estamos falando, para relacionar isso com outras coisas que nós já aprendemos. Mas fora deste corpo a gente lembra sim. Quando nós encarnamos, né, ligamos o nosso perispírito a um embriãozinho, ao corpo de um bebê, que vai ser um bebê, aquele amontoado de células, os neurônios, eles são novos, eles não têm a memória mesmo da outra encarnação, porque aquele corpo não viveu em outra encarnação, quem viveu foi o espírito. Quer dizer que a memória está na mente do espírito, e é a mente do espírito que tem memória de como formar um corpo, que quando se liga ao embriãozinho, vai fazendo aquelas células se diferenciar, porque até algumas semanas as células são todas iguais do embriãozinho, que vai ser o feto depois. Na hora que a mente, aquela mente encarnante, se liga àquele conjunto, aquela placa de célula, porque tem a memória de como são as células, aí ela vai se diferenciando. Célula do músculo, do coração, dos ossos, etc. e tal. E a mente da mãe também ajuda na encarnação. Uma coisa que eu achava que era uma besteira, sempre achei que era uma bobagem, aquele negócio que as mulheres falam que quando está grávida, se tiver vontade, transfere alguma coisinha, né? Alguma marca, algum sinal para o corpo das crianças. Eu falava, isso é superstição, isso é bobagem. E não é. E não é, gente. Estudando, lendo, nós vimos um dia aí na terça-feira, e não é verdade. A mente da mãe, ela está embutida na mente do encarnante, né? Uma ligação tão forte que a mente da mãe também passa conteúdos de vibração, de energia, de radiação, que acaba marcando, criando algumas marcas no corpo. É por isso que não se pode ter expectativa quando está grávida, né? É uma coisa que as mulheres falam, que vier tá bom, que venha com saúde, isso está certo, porque de repente a mãe está grávida e o pai quer o primeiro filho ser um homem, e ela já está grávida de uma menina, então essa transferência não pode ser passada, porque ele já ressente a rejeição ali. Sabe quando se descobre isso? A mãe às vezes não lembra, ela sofreu aquela pressão, né, social, como se ela pudesse escolher aquilo. Não, a encarnação ela é escolhida em conjunto, mas principalmente pelo reencarnante, já está decidido antes de encarnar. E aí quando a pessoa tem alguns problemas, algumas frustrações na vida, ela vai fazer regressão, gente. Regride a mente até a vida uterina. E a criança, quer dizer, a pessoa já às vezes é adulta, mas ela regride como criança e fala. E quando a mãe está participando, ela está viva ainda, a mãe fala, não lembro, aí vai puxando, ela fala, ai meu Deus, é verdade, aconteceu isso. De vez em quando está soltando esses vídeos, né? É até uma coisa bonita, bacana, mas tem que tomar cuidado. Eles põem lá, né, na bexiguinha, a tintinha azul, a cor de rosa, para fazer a revelação, né? E você percebe que às vezes é comemorado, mas às vezes a pessoa leva um susto e aquilo passa para a criança, ela está colhendo. Porque o espírito participa de tudo, gente. Nós estávamos falando outro dia do coma. Quando você vai visitar alguém em coma, entubado, sedado, pode falar. O corpo é que está paralisado, o espírito está participando de tudo. Ele gosta, né, que fala com ele. Até os médicos estão ensinando isso para nós. A gente vai visitar, às vezes, alguém na UTI e fala, pode falar que ele está tendo percepção de tudo. Então, finalizando mesmo agora, o esquecimento do passado, nessa questão biológica, fisiológica, é porque o cérebro é novo. Cada encarnação nós recebemos um cérebro novo, mas a mente, ela contém, ela soma todas as encarnações. Se nós estivermos dentro
ligado ao corpo, nós não lembramos. Mas se a gente se desdobrar, às vezes com a ajuda do magnetismo, da espiritualidade, a gente se lembra de algumas encarnações. Quando nós desencarnarmos, não é assim que a gente vai chegando lá, vai lembrando de todas as encarnações. Mas com o passar do tempo, quanto mais tempo nós ficarmos no mundo espiritual, maior vai ser a riqueza de detalhes que nós vamos ter das encarnações anteriores que nós tivemos. Nós vamos lembrando. E a finalidade de nós não lembrarmos das outras encarnações, vocês já sabem também. Nós ainda não estamos na condição de almas regeneradas. Nós estamos na condição de almas em provas e expiações. Qual é a diferença de prova e de expiação? Tanto a prova como a expiação são provas, são testes, que vai fazendo a gente evoluir, superar, melhorar. Mas a prova está sempre ligada ao futuro. Quer dizer, se eu passar bem essa situação, eu vou ter experiências novas, eu vou estar mais fortalecido, eu vou melhorar minha condição. E a expiação está ligada ao passado de culpas e de erros. Então, provas em vista ao futuro, expiações, reminiscência, resgate. Resgatar é trazer de volta o passado. E muitas vezes nós nos encarnamos dentro do núcleo familiar com adversários do passado, com antagonistas, quer dizer, ou nós prejudicamos essas criaturas ou fomos por elas prejudicados. Às vezes prejudicamos seus negócios, seus amores, suas amizades. Vocês assistiram o filme E a Vida Continua? Não é bacana? É um exemplo, é o livro do André Luiz com o Chico Xavier, mas também para quem gosta de filme, saiu o filme E a Vida Continua, já é antigo esse filme. E a Vida Continua, faz um tempinho que tem. Ali você percebe isso que nós estamos falando. É tão engraçado, curioso, não é engraçado, curioso. Só vou falar essa partezinha para vocês, não prejudicar a leitura de vocês se vocês forem ler ou assistir. Os dois advogados, amigos, aí num certo momento um advogado mata o outro. Ele mata o outro advogado de inveja, porque ele queria tudo que o outro tinha. E os dois eram brilhantes, não precisava disso. Mas ele queria tudo que o outro tinha. E aí aquele que ficou, ele construiu uma riqueza, uma fortuna, que era para o outro que ele matou ter construído. O que acontece? Passado, filho dele, e às vezes a gente que gosta de falar sem saber, a gente fala assim, aquele menino nunca trabalhou, herdou tudo do pai, nunca trabalhou, era tudo dele, ele herdou o que era dele mesmo, que era para ser dele. Como que a gente não sabe nada? Porque a gente não consegue aqui na terra juntar as duas pontas. Mas o que eu achei curioso é quando ele está na árvore. Você lembra dessa cena? Que o menino está na árvore e o pai quer que o menino venha com ele, e ele chuta com o pezinho o pai. Por quê? Embora encarnado num novo corpo, não lembrando exatamente, mas o emocional do espírito aflora. É por isso que nós temos simpatia por alguns e nós temos antipatia por outros que nessa encarnação às vezes a gente nem conviveu, mas conviveu em outra. E aí a mãe chegava perto dele e pulava em cima da mãe, e abraçava. E o pai, ele empurrava com o pezinho. Não lembrava que era o advogado que tinha matado ele, tinha tirado a oportunidade dele ter tido uma vida, de ter progredido, de ser feliz, de construir o lar, mas em contato com as energias, com as vibrações ali, ele sentia alguma coisa diferente. Ele sentia. Esse esquecimento, ele é bênção, fala a doutrina espírita, porque com o laço consanguíneo, o laço familiar, adversários se transformam em parentes, e o ódio se transforma em perdão e amor. Às vezes a gente não supera tudo numa encarnação,
Às vezes é uma pessoa muito ligada a gente, é um familiar muito próximo, é um pai, é um irmão, é uma mãe. A gente sente coisas quando se aproxima, não é de uma vez só, mas cada vez que vier, cada encarnação vai amenizando, vai melhorando essa condição, senão em uma vida só, se existisse uma vida só, muito pouco a gente ia conseguir.